protestos contra o governo do México deixam pelo menos 120 feridos, né? Protestos aconteceram depois do assassinato de um prefeito. Manifestantes estão insatisfeitos com a reação do governo à violência no México, e aí tem muitas arestas, né, dentro desse contexto todo aí, mas tá feia a coisa no México nos últimos dias aí, Samuel. Pois é, cara. E aí a gente precisa olhar para essa situação lá no México, né, e lembrar um pouquinho do que está acontecendo. Já aconteceu no mundo, né, na primavera, as primaveras árabes, aquelas revoluções coloridas e tal, e olhar para o que está acontecendo agora também em diversos países, né, e chega agora no México, que são essas manifestações utilizando uma simbologia em comum em todos os países, né, da tal da geração Z. Eu sou péssimo em decorar o nome dessas coisas moderninhas, tá? Eu acho que eles usam lá um símbolo de um One Direction, não, One Direction é a banda, né? Eu acho que é One Piece, né? One Piece. Peraí, eu acho que é One Piece, isso mesmo. One Direction é a banda. Então eles usam essa simbologia, né, que representaria um combate contra o sistema, contra um governo despótico e tudo mais. Lá no caso do México, especificamente, você teve a morte do Manzo, né, que é um prefeito, acho que é Uruapuã, o nome da cidade, me perdoem aí não acertar o nome exato da cidade, mas é uma cidade no México que fica numa região em que desde 2006, pelo menos tem alguns fatos interessantes, né, porque o governo então de direita, né, do México, ele inicia uma forma de combate ao crime que é muito semelhante ao que nós aqui no sé si os pasa a vosotros, pero a mí a veces estar en un mundo como Entrou um áudio, vou botar a bandeira aqui, entrou um áudio, perdão. É muito semelhante ao que nós conhecemos aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, fundamentalmente, como milícias, né? Então, no bojo do combate ao crime do tráfico, os governos de direita do México incentivaram uma competição, vamos dizer assim, dentro do crime, como uma forma de conter a facção criminosa que comandava ali a região, né? Então, isso ali de 2006 em diante. Aí você transforma o que era uma hegemonia de um grupo de traficantes numa rivalidade entre diferentes grupos ali criminosos. Isso obviamente não é assumido, né? Ninguém diz, fomos lá e criamos um outro grupo para rivalizar. Não, igual no Brasil. Qual é a relação da milícia com os partidos de direita no Brasil? Todo mundo sabe, todo mundo conhece. É igual a relação deles com a família, a vizinhança do Bolsonaro, né? Ela está aí, está patente, está visível, mas não está assumida. Raras vezes você vê um desses políticos defender a milícia, né? Mas lá no início dos anos 2000, você tinha alguns políticos no Brasil que assumiam claramente que a milícia era um mal menor, ou às vezes não, que a milícia era autodefesa popular. Nós tínhamos isso aqui no Rio de Janeiro. Políticos famosos, como César Maia, por exemplo, chegaram a dizer isso, que a milícia era uma forma de autodefesa do povo, era uma força que ajudava na segurança pública. Então, da mesma maneira, você tem no México essa relação crescendo há quase 20 anos, né, nessa região específica, e agora você tem dois grupos que se enfrentam na cidade, grupos criminosos, né, que se enfrentam na cidade diante de uma incapacidade da segurança local de enfrentá-los e diante também da incapacidade do governo federal, né, da Cláudia Sheinbaum, de dar resultado contra todas essas organizações criminosas espalhadas pelo país. Esse prefeito que morreu, o Manzo, existem ilações, e aí eu sou muito cauteloso com isso, tá, pessoal? É mania de professor, eu não posso confirmar, então eu vou colocar que existem ilações da proximidade desse prefeito que morreu com um dos segmentos faccionados, que seria exatamente aquele segmento criado pela direita, esse era um prefeito de direita, anos atrás, para dar contingência, né, ao tráfico local. O que parece, diante da apreensão, na verdade, eles identificaram logo quem foi o assassino, né, no meio da confusão, e no tiroteio o assassino morreu. E identificaram que esse assassino era justamente desse grupo, dessa facção terrorista, oposta a que supostamente o prefeito seria
seria próximo. Então, seria uma briga entre esses dois grupos criminosos, e aí o grupo criminoso que era mais combatido, né, adversário daquele grupo criminoso que é mais próximo ao prefeito, o executou há pelo menos um ano. Esse prefeito tinha proteção federal, então, no momento que ele morre, ele tem 14 agentes federais fazendo a segurança dele. Só que era uma festa, uma atividade, né, que é cultural, o Dia dos Mortos no México, tem filme, tem série, tem tudo sobre isso, para quem quiser entender a dimensão, é o carnaval praticamente deles, né? É um momento de maior celebração popular. E eu não vou botar a culpa no prefeito, o prefeito se expôs, não tem como, gente. É um momento que ele precisa ir para o meio do povo, participar da celebração, e ele dá uma declaração minutos antes da morte, né, para convocar o povo para estar presente na manifestação. Não, a segurança hoje eu garanto, tá reforçada, tem segurança para todo mundo, venham para a festividade. E logo em seguida ele é assassinado com 7 tiros, né, todos disparados da arma encontrada com o sujeito que morreu no tiroteio seguinte com as forças policiais. Então, vamos lá. Encontraram o assassino. Fizeram um teste balístico que provaram que a mão do assassino estava cheia de pólvora, né, disparada da arma. Tinha disparo da arma dele. São as mesmas cápsulas encontradas, as balas encontradas no prefeito morto. Então, a dúvida de que tenha sido esse o assassino é muito pequena, para não dizer zero, né? Não se está questionando muito de que tenha sido ele o assassino. E aí descobriram que esse assassino é ligado ao grupo traficante rival ao grupo que há especulações de proximidade com o prefeito. Então seria quase que um ajuste de contas, né, entre duas facções criminosas, matando o prefeito ligado a uma das duas facções. Bom, até aí você me pergunta o que isso tem a ver com o governo federal, o que isso tem a ver com a Sheinbaum. Uhum. Direita da presidência da República lá atrás que incentivou a criação dessa facção, é um prefeito de direita que é ligado a essa facção criada, supostamente, e ele morre por ataque de outra facção. Ele mesmo diz que a segurança está garantida, lembre-se, ele tem, né, o controle da segurança local, e ele está com o apoio de 14 agentes federais há quase um ano, cercando ele. Qual é a culpa do governo federal numa história dessa? Aí começam as questões políticas relevantes para a gente, Thiago. Essas manifestações estão pedindo lá, primeiro, uma bandeira que é senso comum. Você precisa ter uma bandeira em que todo mundo apoie para você dar o start no movimento, né? Nós vimos isso aqui também no Brasil. A bandeira que todo mundo defende é combate ao crime organizado. Não aguentamos mais violência no México. Todo mundo vai concordar com isso. A segunda bandeira que tem um salto quântico. Ela fala assim, pela retirada do Moreno do poder. Ué, mas pela retirada do partido. Eles não estão falando nesse segundo momento da Sheinbaum, da presidente. Eles falam pela dissolução, pela inabilitação do partido Morena, que é o partido, né, da presidência da República. Mas veja, o foco é no partido. O foco não é nem na titular no primeiro instante. Uhum. Então, o segundo ponto deles é esse. Queremos acabar com um partido de esquerda que ganha eleição no país. Por quê? Não há uma relação clara. Não há, eu estou citando para vocês, é uma facção criada, todo mundo sabe da ligação dela com os partidos de direita do México. Essa facção mata... Perdão, a rival dessa facção mata um prefeito próximo dessa facção criada por eles. É uma briga entre facções, no qual a única participação partidária que existe é o partido de direita. E aí você vem, em vez de falar, vamos acabar com o partido de direita ligado ao prefeito, não, vamos acabar com o partido de esquerda, que não tem nada a ver com essa história. E aí o terceiro ponto é contra a Sheinbaum pedindo a derrubada dela, a saída dela da presidência, que ela seria... Ô Samuel, o seu áudio agora só, ele ficou ambiental. Sua última frase apenas. Talvez seja. Eu estou tendo um problema. Peraí, eu vou corrigir isso aqui. Estou tendo um problema com...
Eu tenho um outro aqui. Olha aí. Melhorou? Maravilhosamente bem. Então, tá bom. Rapaz, você sabe que esses microfonezinhos que você está usando aí, eu usei agora numas aulas em Santa Catarina, esses é bom demais esse microfone, viu? Eu quero comprar uns para mim aqui, eu já vi o pessoal usar em vídeos e coisas, mas não sabia que, além de prático, ele tem uma potência absurda, agora tá perfeito. Pois é, né? Ele abafa bem o barulho em torno, ele foca na voz, é muito bom. Muito então, bom. assim, terminando, não tem nada a ver com o governo da Sheinbaum, não tem nada a ver com o partido da Sheinbaum, mas virou um movimento estranho, porque não tem sentido. Não, é jovem, é geração Z. Tá, mas os caras são racionais. Os caras entendem lógica básica. Se não está ligado ao partido da presidente, se é uma coisa que aconteceu ligada a uma dinâmica local, no qual esse prefeito e o partido têm uma associação, uma decisão tomada lá atrás de combater o crime, inflando outro tipo de crime, por que esses jovens agora resolvem pedir coisas tão desassociadas com o tema principal? Por que a inabilitação do partido de esquerda a nível nacional? Por que a tirada da presidente da República, quando a presidente tem, a seu modo, claro, e a maioria do povo escolheu o modo da Sheinbaum para combater o crime, feitas ações de combate ao crime organizado? E aí a gente vê a similitude disso com a estratégia que Donald Trump tem apontado para toda a América Latina, de usar a questão da segurança pública como agenda eleitoral, de apontar no Brasil, de apontar na Colômbia, na Venezuela, agora no México, em todos os países eles colocam essa questão de que associar a esquerda ao crime organizado, ao tráfico de drogas, especificamente ao tráfico de drogas. Isso não está desassociado de uma agenda global, Thiago, de uma agenda voltada para a América Latina. Então, o que nós estamos vendo no México, talvez seja, e eu não teria a mesma audácia de dizer como foi nas manifestações do Chile, eu não tenho conhecimento tão grande como eu tenho desse caso do México, para dizer que essas outras movimentações, usando a mesma bandeira, a mesma coisa da geração Z, não, no México isso é muito claro, está muito evidente. A ligação entre uma situação que ocorreu lá, para tentar tirar disso o estopim, para criar uma narrativa, essa sim, narrativa eminentemente política. Temos que derrubar governos de esquerda, porque governos de esquerda são ligados ao tráfico de drogas ou não são capazes de enfrentar as organizações criminosas. Apenas a nossa política de combate, de guerra às drogas, tocada pela direita, será capaz de devolver a paz ao povo. A gente levanta dúvidas até se esse tipo de assassinato, que consegue imediatamente produzir uma manifestação tão organizada, se ele não é uma parte da estratégia também, né? Mas isso eu não posso afirmar. Agora, não me venham com chorumelas de dizer que tudo foi organizado espontaneamente por jovens que se ligaram, essa história de novo. Isso aí podia colar lá em 2013, 2014. Hoje, quando a gente olha para o Twitter, que inclusive informa os meus 20 mil lá seguidores, eu não estou usando mais Twitter porque eu não consigo. Eu não sigo nenhuma página de direita, eu só interajo com páginas de esquerda, e depois eu vou fazer uma última postagem lá no Twitter, por um bom tempo, mostrando o meu feed. Eu fiz 4 prints, né, porque é o que cabe, são 4 imagens. Os 4 prints meus de rodando o feed é só extrema-direita. São jornais de extrema-direita, canais, rádios, perfil de rádio de extrema-direita do Espírito Santo aparecendo para mim. E Zanata, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Zucco. Gente, é impossível de você, a essa altura do campeonato, dizer que essas plataformas de rede social são isentas, que as pessoas se reuniram voluntariamente nas redes sociais e deliberaram numa ágora digital que esse é o movimento que tem que ser feito, que isso é espontâneo da população. Isso em 2013, 2014 já haviam muitas vozes que mostravam como não tinha nada de espontâneo. Hoje, você supor isso, de que há espontaneidade
numa organização feita por rede social em 24 horas e coloca na rua uma manifestação desse tamanho diante de um cenário que eu acabei de explicitar aqui, político, não dá, gente, não dá. É exatamente a guerra híbrida sendo posta em prática com tudo na América Latina.